Evangelho de Lucas, capítulo 12. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nas imagens que você vai ver, mas que você não atentasse somente para as imagens, mas que você prestasse também bastante atenção na mensagem, no áudio, porque sobre esse vídeo, em cima deste vídeo, nós vamos te dar uma direção que vai abençoar a sua vida espiritual. Posso colocar? Por favor. Estas são cenas raras do início do século passado. Olhe bem para estes rostos. Já parou para pensar que todas estas pessoas já partiram deste mundo? Nenhuma delas está mais no nosso meio. Viveram, trabalharam, correram atrás dos seus sonhos, foram felizes, porém tudo se foi. E você aí pensando apenas nas coisas desta vida, como se nunca fosse acabar. Que loucura! Assim como essas imagens, daqui 100 anos, ninguém que assiste este vídeo estará vivo. Somos apenas mais uma geração de tantas que já passaram por este planeta. Em média, a cada ano falecem 56 milhões de seres humanos. Muitas destas mortes ocorrerão longe, outras ocorrerão entre nós. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. A vida é uma chama frágil. A qualquer momento, sem aviso prévio, pode se apagar. Mesmo que o homem chegue aos 100 longos anos, isso é nada. Longa mesmo é a eternidade, pois lá não se contam os dias, meses ou anos. A vida na eternidade jamais terá fim. Mas é essa eternidade que o ser humano mais ignora, e vivem a vida como se fosse só aqui. Uma coisa é certa: todos os que partiram passaram para a eternidade, com Deus ou longe dele. Não vale a pena gastar o breve tempo que temos aqui nesta terra com aquilo que é momentâneo e passageiro. Tudo passa e se acaba numa velocidade assustadora. Vemos as pessoas na corrida pelo corpo perfeito, nas propostas de enriquecimento rápido, tudo para depois ostentarem em suas redes sociais. Mas quando a morte chegar, e vai chegar, o que valerá tudo isto? O único bem que você levará desta vida é a sua alma. Quem investe no futuro da sua alma tem mais prazer no que lhe aguarda do que nas coisas insignificantes deste mundo. Imagine passar a eternidade com Deus. Um lugar sem dor, nem lágrimas, nem lembranças do passado. Agora, não queira imaginar o que é passar a eternidade longe dele, num lugar onde só há choro e ranger de dentes. Valorize mais o que é eterno, não o que é terreno. Tenha convicção sobre o destino da sua alma na eternidade. Não viva um só dia sem ter certeza da sua salvação. Faça isso agora, porque sua vida está passando. Olhe bem para essas pessoas. Nenhuma dessas pessoas... Essas imagens foram feitas há 100 anos atrás. Há mais ou menos 100 anos atrás. Nenhuma dessas pessoas
estão mais entre nós. Nenhuma delas estão vivas mais. Todas elas, olhe para mim, todas elas já partiram. E assim como um dia, essas pessoas, elas partiram, você também vai partir. Assim como um dia, essas pessoas partiram, não existem mais. Assim também um dia, nós iremos partir. Um dia você vai partir. Um dia você vai partir. Um dia nós vamos partir desse mundo. Olhe para mim, psiu. Um dia nós vamos partir. Nós não vamos ficar mais nesse mundo. Nós vamos partir desse mundo. O problema, psiu, o problema não é o partir deste mundo. O problema é para onde vai a alma. Porque como nós vemos nesse vídeo, você veja que essas pessoas tinham sua vida normal, casavam, felizes, viviam uma vida normal. Mas o tempo passou, os anos se passaram e a morte chegou para elas. Amanhã, em um futuro próximo, como você viu, em média, 56 milhões de pessoas morrem por ano. 56 milhões de pessoas morrem por ano. Vai chegar um momento que vai chegar a nossa hora. Vai chegar um momento que vai chegar a tua hora. Mas o problema não é chegar a tua hora, não é o chegar da tua hora. O problema é, para onde vai a tua alma? Será que você tem valorizado aquilo que realmente se deve valorizar? Será que você tem cuidado daquilo que realmente é a maior riqueza de uma pessoa, que é a salvação? Evangelho de Lucas, capítulo 12. Abra sua Bíblia aí. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Olha o que a palavra de Deus fala. Olha o que está escrito na palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele estava pregando, ensinando, mostrando, orientando, falando sobre o perigo da religiosidade, o perigo do fermento dos fariseus, dando várias admoestações. E no momento em que ele estava pregando, ele estava ensinando, e tinha ali uma multidão ouvindo. Tinha ali várias pessoas ouvindo. E a Bíblia diz assim no versículo 13, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Diz assim, olha, nesse ponto, eu vou ser bem breve que nós vamos fazer uma oração de entrega. Amém? Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Olhe para mim, psiu. Jesus estava falando acerca de algo espiritual, e esse homem estava preocupado com algo o quê? Material. Você já viu uma pessoa que você está falando com ela e ela está te ouvindo, e quando você para de falar, ela vem com o assunto sem pé e sem o quê? Aí você fala: fulano, você está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, a pessoa não prestou atenção em quê? Enquanto você estava falando, ela só estava pensando no que ela ia te falar, ela não estava nem aí para aquilo que você estava falando. Esse homem, Jesus estava ensinando, Jesus estava falando, e esse homem estava lá pensando, como se diz, né? Ele pensando com seus botões, pensando assim: não, peraí, na hora que ele terminar de falar, eu vou pedir ele para dividir a minha herança com meu irmão, porque meu irmão não está querendo dividir a herança, mas ele é profeta, ele vai chamar meu irmão, vai dizer para meu irmão dividir comigo. Ele não estava nem aí para aquilo que Jesus estava falando, ele estava preocupado com uma herança.
Ele estava preocupado com aquilo que é material. Não que ele não tivesse direito. Era parte dele, era a herança dele, ele tinha direito. Mas ali não era o momento e nem o lugar. Você veja que a preocupação dele não era com aquilo que Jesus estava falando. A preocupação dele era com aquilo que ele tinha que conquistar. Assim tem muitas pessoas dentro da igreja. Assim tem muitas pessoas dentro da igreja. Nós temos falado acerca da salvação, temos mostrado para ela a importância de ser salvo, que o maior tesouro é a salvação, mas ela na cabeça dela, ela só fica assim, poxa meu Deus, o Senhor tem que me dar essa vitória, o Senhor tem que resolver esse problema para mim, o Senhor tem que abrir as portas para mim pagar as contas, o Senhor tem que abrir as portas para mim prosperar, eu quero trocar meu carro, quero reformar minha casa, o Senhor tem que converter o Zé, porque o Zé está dando muito trabalho, o Senhor tem que fazer isso, cura a Yolanda, e não sei o que lá. Quer dizer, ela está preocupada com tanta coisa, mas ela não se preocupa com aquilo que é mais, que é a salvação. Não que você não tenha, que você tenha, e tenha muito. Que a sua conta bancária tenha, e tenha muito, ao ponto do gerente do banco ficar só puxando seu saco, de tanto dinheiro que você tem lá. Mas isso não é o mais importante. Não é o mais importante. Que você tenha patrimônios, que você tenha casas, mansões aí que valem 10, 15 milhões de reais. E tenha muitos, mas isso não é o mais importante. Porque tudo que é do mundo, quando você partir, vai ficar no mundo. Essas pessoas que há mais de 100 anos atrás viveram, elas tinham casas, tinham carros, tinham bens, tinham patrimônios. Elas partiram. E tudo que elas tinham, ficaram aí. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Ficaram aí. Amanhã, quando você partir, o que você tem vai ficar aí. O emprego que você tem, meu amigo, você pode ter certeza que logo, logo vai ter outro que vai ocupar a sua vaga. A empresa que você tem, alguém assume o teu lugar. E se ela fechar lá naquele escritório ou lá naquele imóvel, logo, logo eles alugam para outra pessoa e outra pessoa ocupa aquele espaço. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? A nossa maior riqueza é a nossa salvação, pessoal. Você veja que Jesus estava falando da salvação e o sujeito estava lá só preocupado com aquilo que é material. E Jesus falou, homem, quem me constituiu juiz sobre você? Em outras palavras, rapaz, você não está prestando atenção no que eu estou lhe falando, não? Eu estou lhe falando de um tesouro tão glorioso, um tesouro eterno, e você está preocupado com coisas materiais, com coisas que vão ficar nesse mundo? Aí Jesus diz assim, ó, no versículo 15, perdão. Aí Jesus começou a orientá-lo. Você veja que Jesus não brigou, não chamou atenção, não exortou. Não, Jesus falou, vou ensinar ele. Deixa eu ensinar ele. Com toda a paciência e calma do mundo, Jesus disse, olha, tendes cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida, olha o que Jesus diz, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não é porque a pessoa tem muitos bens que ela é feliz, pessoal. Não é porque ela mora aqui no bairro mais nobre de Curitiba e faz compras no shopping mais caro e anda em um carro que vale mais de $500 mil que ela é feliz. Existem pessoas que moram num bairro tão simples e todo dia de manhã, 5 da manhã, está dentro do biarticulado para poder ir trabalhar, para ganhar um salário mínimo. E essa pessoa é mais feliz do que muitos que moram em mansões. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? É. Então a abundância, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A sua vida consiste em você fazer como Maria. Marta estava preocupada correndo para lá, Marta preocupada correndo para cá, e Maria estava onde? Aos pés de Jesus. A felicidade, a sua vida consiste em você estar em Cristo, em você estar em Jesus, em você estar aos pés de Jesus. Vocês estão me compreendendo? Quem está me compreendendo? E ele continua dizendo, ele lhes proferiu ainda uma parábola, uma história, dizendo, o campo de um homem rico, esse homem já era o quê? Rico. Produziu com abundância.
Quer dizer, ele já era rico e ele teve um resultado, uma colheita que deixou ele mais o quê? Mais rico ainda. E arrazoava consigo mesmo, quer dizer, ele se alegrava, regozijava-se, né? Com ele mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma. Ele disse: então direi o quê? A minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Olha o que ele diz. Ele se apoiou naquilo que ele tinha. Ele fez o que ele tinha e o que ele conquistou a mais, a base e a estrutura da sua vida. Ele diz: eu posso agora ficar o resto da minha vida sem trabalhar e vou viver esplendidamente. Esplendidamente. E haveria algum problema nisso? Não. Ele colheu o fruto de quê? Do trabalho dele. Qual o problema? A pessoa crescer, prosperar, enriquecer, colhendo o fruto do trabalho dele. Veja que Jesus não chama atenção por ele ser rico, e nem Jesus chama atenção dele por ele ficar mais rico ainda. Jesus não censura, nessa parábola, Jesus não censura esse homem e não critica esse homem. Não é por causa da riqueza que ele tinha e por causa da riqueza que ele passou a possuir ainda mais. Não! Jesus ensina aqui e censura porque esse homem começou a fazer desta riqueza a base da sua vida. Ele começou a fazer desta riqueza o seu maior tesouro. E olha o que Deus diz, mas versículo 20, olha o que Jesus fala: mas Deus lhe disse: louco. Veja que esse louco aqui é com L o quê? Maiúsculo, louco. Deus chamou esse homem de quê? De louco. De louco. Por quê? Porque ele estava fazendo de um tesouro passageiro, o seu real tesouro. E o maior tesouro é a nossa o quê? Salvação. Olha o que Deus fala: louco, esta noite. O que está escrito aí na sua Bíblia? Lê em voz alta, por favor. Essa noite o quê? Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Para quem será? E olha o que diz na tua Bíblia. Olha o que Jesus fala. Que Deus diz assim para ele, assim: olha, louco, esta noite. O que está escrito aí? Deus disse que alguém vai pedir. Deus não está dizendo que é ele. Deus não está dizendo assim: ô louco, essa noite eu vou buscar a tua alma. Deus não está dizendo assim: ô louco, essa noite eu vou pedir a tua alma. Deus está dizendo assim: ô louco, essa noite alguém está pedindo a tua alma. Te pedirão a tua alma. Se não é Deus, é quem? Pense. Se não é Deus, é quem? E Deus disse para ele assim: o que adianta toda a tua riqueza? O que vai adiantar tudo que você tem? Se você está partindo desse mundo sem a verdadeira riqueza que é a sua salvação. Vocês estão a compreender? Quem está a compreender? Olha o que Deus fala: louco, esta noite. A pessoa que morre sem a salvação, ela é louca. A pessoa que parte dessa vida sem estar aos pés de Jesus, ela é louca. Sabe por quê? Porque a vida nesse mundo passa, mas a alma é eterna. Depois dessa vida, há uma eternidade.
Há uma eternidade. Você sabe o que é uma eternidade? Não acaba. Uma vez eu estava fazendo culto dentro do Gabriel Castilho, lá no complexo Jericinó, lá em Bangu. Gabriel Castilho é o Bangu 3, aonde está preso os líderes de uma maior facção do estado do Rio de Janeiro. Não vou ficar aqui falando o nome, dando cartaz para ninguém. Mas onde está preso os maiores líderes que estão presos no Rio de Janeiro, estão em Bangu 3. Ela é extremamente fechada. E um dia eu estava fazendo um culto lá dentro, e eu disse assim, olha, por maior que seja a sua pena, um dia ela vai acabar. Um dia ela vai acabar. Um dia o carcereiro vai te chamar com o teu alvará na mão e a tua liberdade vai cantar. E você vai embora. Falei, você está aqui no fechado. Daqui a pouco você vai para o semiaberto. Daqui a pouco você vai estar lá no presídio Muniz Sodré, que é totalmente aberto. Daqui a pouco você vai estar em casa. A condenação que o homem determinou, que a justiça, que o juiz bateu o martelo e determinou, ela vai acabar. Mas se você morrer e partir desse mundo sem a sua salvação, é uma condenação eterna. É uma condenação eterna. Eu me lembro que tinha um senhor, não vou aqui falar o nome nem o vulgo dele. Ele era chefe de 13 favelas na região dos Lagos. Ele abaixou a cabeça, começou a chorar. Depois eu atendi ele falou assim, bispo, é verdade. A justiça determinou que eu tenho aí mais 40 anos para cumprir. Mas um dia isso vai passar. Mas se eu partir desse mundo sem Jesus, é uma condenação que eu nunca mais vou. Vai ser revogada. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero andar com Jesus. E eu fiz uma oração junto com ele e disse, na próxima reunião que vier, nós vamos batizar você. A gente não trouxe nada preparado, mas pela fé você já está batizado. Eu vou trazer uma Bíblia para você e você vai se dedicar no estudo da palavra de Deus e andar com Deus. E é verdade, pessoal. É um louco. Deus disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que você tem? O que adiantou você construir celeiros maiores, você ter riquezas maiores? Se vai ficar tudo aí, você não vai aproveitar nada. E a maior riqueza, que é a salvação, você rejeitou ela. Aí ele termina dizendo assim, olha, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nós vamos fazer uma oração agora. E nesta oração você vai ao Espírito Santo. E se você está aqui e diz assim, bispo, se eu partir desse mundo nessa noite, eu não sei para onde vai a minha alma. Eu não tenho certeza da minha salvação. Então você vai se render a Cristo agora. Você vai confessar a Ele, não a mim, não a ninguém, os seus erros, as suas falhas. E você vai tomar uma decisão de que a partir de agora você vai andar com Deus. Todo aquele mau caminho que você estava trilhando, você vai abandonar. Porque se você morrer nesse mau caminho, você vai perder a sua salvação. Amém? Jesus hoje, ele te dá ele abre a porta do reino dos céus para você. E ele convida você para entrar. A decisão de entrar é sua. É como eu lhe mostrei no vídeo. Todas aquelas pessoas ali, um dia partiu. Vai chegar um momento que a gente vai partir também, pessoal. A gente só não sabe o dia e nem a hora.